Coração nós sempre que o mundo lhe destrói, não se entregue assim, não. Vale a pena viver, nova vida viver, vem. Deixe tudo para trás, sim. Nova vida você vai ganhar se a Jesus se entregar. Vale a pena tentar. Vem experimentar o amor de Deus em mim. Está também em você. Está vivo em nós, tem um nome, é Jesus. A verdade e o caminho, a luz. Paz e bem, meus queridos irmãos, paz e bem, meus queridos jovens, sejam todos bem-vindos ao programa Discípulos da Cruz Cast. Sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui com a Camila, com o Rogers, com o Ariel. Um programa feito especialmente para você, não é, Cam? Isso mesmo. Boa noite, tudo bem? Nós somos os discípulos da cruz. Somos uma galera com a missão de amar a Deus a partir da nossa juventude, da nossa entrega com todo o nosso amor. É isso aí, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Este é um programa preparado para cada um de vocês, um programa recheado de novidade. Nós temos muita novidade. No podcast anterior, nós estávamos falando sobre a história dos discípulos da cruz, e hoje nós vamos passar um pouquinho sobre o querigma para vocês. Nós vamos falar um pouco do amor de Deus. Nos seguintes programas, vamos falar de outros temas relacionados ao querigma. Então, estão aqui conosco, eu falei que é a Camila, o Rogers, o Ariel. Esses fazem parte dos discípulos da cruz, do grupo jovem da nossa paróquia Santo Antônio, mas nós também temos dois convidados mega especiais, que é o Álvaro Roque, seja bem-vindo, meu irmão, e o Elian, seja bem-vindo, paz e bem. Mas antes de nós começarmos a conversar um pouco com os nossos irmãos, nós vamos escutar um pouquinho o nosso irmão Rogers. Diz aí, Rogers. Olá, galera, tudo bem com vocês? É sempre um prazer estar com vocês, né? Alcançando a nossa juventude. Hoje nós estamos aqui com essa galera que é massa, a galera da nossa paróquia, o Álvaro, o Elian, né? E trazer para vocês também o querigma, né? Que nem o Frei falou. Santa Teresinha, a nossa baluarte, ela vai falar que a nossa vocação é o amor, né? Então, diante dessa vocação de amar, né, nós vamos trazer a nossa vida em comunidade, que é nos amarmos uns aos outros, né? E a palavra também hoje vai estar bem presente nessa questão do amor, né? O amor que nos une, o amor que nos trouxe até aqui esse momento, né? Então, para isso, nós estaremos aqui com vocês e a partilhar. Mas antes de qualquer coisa, né, você que está aí nos acompanhando, até pedir para o Ariel, que é de praxe, né, para a gente já começar a dar uma dedilhada no violão, né? Porque o que nós precisamos muitas vezes é entender, né, essa proposta do amor de Deus. Essa proposta daquele que nos amou primeiro. Deus que concedeu, que deu o seu Filho por nós, para que nós estivéssemos aqui hoje, para que nós tivéssemos a missão de propagar o seu reino. Então, diante disso, nada mais justo do que nós iniciarmos pedindo a presença do Espírito Santo no meio de nós, pedindo que o Espírito Santo venha falar em nossos corações através dos nossos irmãos, usando das nossas misérias, sim, mas também usando daquilo que foi alcance nas nossas vidas, usando do seu amor incondicional por cada um de nós.
Esse Espírito Santo que quer te amar aonde quer que você esteja, na sua condição de vida, na sua condição familiar, na sua condição de jovem, na sua condição de ser. Vá falando com o Espírito Santo, vá pedindo a Ele que Ele vá te amando aí onde você está. Ele sabe da tua realidade, Ele sabe daquilo que você carrega contigo, seja de alegrias ou seja de tristezas, né? Nós temos que entender que o Senhor quer nos amar aonde quer que nós estejamos. Não importa o que nós estamos vivenciando. Ele está aí a te amar. Ele está aí a cuidar de você. Ele está aí a olhar por cada detalhe da tua vida, cada detalhe da tua casa, cada detalhe dos teus sonhos. Jovens com muitos sonhos, com muitos propósitos de vida, mas que muitas vezes deixa passar despercebido aquele que te amou primeiro. Então, que você possa ser envolvido por essa questão, que você possa ser envolvido por esse querer de Deus. Ou solidão, nada é maior que a bondade do teu coração. O teu amor me conquistou, tua ternura me alcançou. Como não te adorar, me entregar, corresponder ao teu amor que feriu meu coração. Com seu perdão, todo louvor a ti, aquele que tudo em mim realizou. É isso. O Senhor quer realizar tudo em você. O Senhor quer realizar na tua vida, na tua história, através do teu sim de cada dia. Sabe? O Senhor quer alcançar, o amor do Senhor quer realizar na tua vida, na tua história, jovem, na tua casa. Ou o Senhor quer te alcançar. O Senhor quer alcançar as tuas lutas, os teus desejos, os teus anseios, os teus choros. O Senhor quer alcançar, porque o amor do Senhor é incondicional sobre as nossas vidas, sobre as nossas histórias. Sabe, jovem, você que muitas vezes tem passado por tantas dificuldades, o Senhor quer alcançar a tua história, quer alcançar o teu coração. Deixe que o Senhor alcance agora a tua história. Permita que essa canção possa invadindo agora a tua casa. Se você conseguir e te ajudar, feche os seus olhos e vá deixando que o Senhor fale através dessa canção com você. Quero amar-te mais, bem mais que a mim, daqueles que tu amas. Quero amar-te mais, bem mais que a mim, daqueles que tu amas. O teu amor me conquistou, tua ternura me alcançou. Como não te adorar, me entregar, corresponder ao teu amor que feriu meu coração. Ergueu com seu perdão, todo louvor a ti, aquele que tudo em mim realizou. E é isso. Esse amor que te alcança. Esse Espírito Santo que fala ao meu e ao teu coração. Ele quer realizar na minha e na tua história grandes coisas através desse reconhecer do amor de Deus. Por isso, unidos em oração, por isso, unidos em comunhão com este amor que nos alcançou,
Rezemos juntos com fé. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E é isso, nós já começamos com tudo, não foi? Com o fogo do Espírito já sobre nós. Então, como vocês perceberam, o nosso tema é sobre o amor de Deus. O nosso tema é Ele me amou por primeiro. Então, meus queridos irmãos, esse é o amor de Deus, né? Um amor que um amor incomparável, um amor que nos constrange, um amor que renova todas as coisas. E aí, diante desse amor de Deus, eu queria que vocês refletissem um pouco sobre as vezes em que você preferiu abraçar as paixões do mundo e largou o amor de Deus. Quantas vezes você fez isso na sua vida? É um Deus que troca reinos por amor a você. Mas quantas vezes você quis outras coisas e abdicou, deixou de escanteio o amor de Deus? E para falar um pouco sobre isso, antes o Rogers tem um recado para cada um de vocês, né, Rogers? É um recadinho para você que está nos acompanhando, que você possa compartilhar essa live, você possa curtir as nossas páginas, a página do Instagram, Discípulos da Cruz. Compartilha, seja um evangelizador também desta palavra de hoje, desse amor de Deus. Propague esse amor, né? Porque o nosso Deus é um Deus exagerado. Então exagere aí nesse compartilhamento, né, do amor de Deus. Então, vamos conversar um pouco aqui com os nossos convidados, o Álvaro Roque e o Elian. Eles são daqui da nossa paróquia mesmo, a paróquia Santo Antônio, de Cidade Ocidental. Boa noite, Álvaro. Fala um pouco pra gente quem é você, quem é o Álvaro, onde o Álvaro atua, em qual comunidade. Fala um pouco sobre a sua história. Boa noite, Frei. Primeiro, agradeço o convite, né? Parte dos discípulos da Cruz. É uma alegria estar com vocês, né, durante esse dia. Ah, meu nome é Álvaro Roque, eu tenho 24 anos, né? A gente tem que começar por aquilo que a gente conhece, né? Então, então o nome e a idade é importante. Estou aqui na Cidade Ocidental já há cerca de, se eu não me engano, já tem uns 16 anos que eu moro aqui na Cidade Ocidental. Mas não era muito de paróquia, Frei. Para me aproximar aqui da paróquia, eu tinha 13 anos. Então, estou aqui há 10 anos, né, na paróquia Santo Antônio. Na verdade, 11 anos. Na paróquia Santo Antônio. Ah, sou paroquiano aqui, mas atualmente sou membro de uma comunidade católica, né? Sou membro da comunidade Colo de Deus. Durante esse ano estou no postulantado desse carisma, né? Então estou noivo desse carisma, Frei, Que maravilha. né? Agora em dezembro eu me consagro, então literalmente eu vou me casar com esse carisma pro resto da minha vida. Mas você estava falando que já tem 11 anos que você é da nossa paróquia. Você sempre teve caminhada na Igreja Católica, sempre foi de berço católico, como foi? A minha família, ela é uma família de BGE, católico de BGE, né? Então, inicialmente, a, a minha mãe e o meu pai sempre se diziam católicos, mas era aquela coisa assim de frequentar a igreja somente em épocas muito marcantes do ano. Então era Páscoa e Natal. É só isso. E aí, com muita insistência mesmo da minha mãe, que aí tem que se aproximar, mas vai você, e ela ia ficando, né? Não era tão ativa assim. E aí, com a insistência muito grande da minha mãe de participar da catequese, e aí a gente morava aqui, a catequese mais próxima era aqui na paróquia, então acabei me aproximando, né? E aí, com o passar do tempo, eu me aproximando da igreja, mas em um momento muito específico da minha vida, né, onde eu realmente tive um encontro com o amor de Deus,
que aí sim as coisas começaram a andar, né? Então eu ia sozinho mesmo, e aí eu acho que isso virou uma chave na cabeça da minha família de, opa, o cara tá indo sozinho, eu preciso fazer uma coisa, eu preciso acompanhar ele. E aí que eles começaram realmente a participar, e hoje sim, né? Então há 11 anos realmente eu posso dizer que a minha família é católica, ela participa, ela está presente, né? Muito obrigado. E nós também estamos aqui. O Elian vai contar um pouco sobre a história dele. Conta aí, Elian. Seu nome, sua idade, muito ativo na paróquia. Conta um pouco pra gente, partilha um pouco da sua vida pra gente. Bom, boa noite, primeiramente a todos, né? Meu nome é Elian, tenho 33 anos, vou fazer 34 agora em dezembro, né? Tô nem aí, né? Mas, assim, eu sempre fui um cara, assim, bem ativo, assim, na paróquia, né? Faço parte de vários movimentos, né? Toda a renovação do SEGME, do Renascer, né? Agora com os Discípulos da Cruz, né? Vários movimentos, né? Eu costumo falar nas minhas pregações, né, assim, que eu sou meio que um patrimônio da igreja, né? Um patrimônio da igreja católica, né? Então, assim, é porque não é, até mesmo, não tem, tipo, um movimento fixo, né? Claro que eu me identifico muito com esse carisma, né? Que é o da Cola de Deus, que é da liberdade de oração, desse carisma do fogo. Desde quando eu entrei na igreja, eu sempre me identifiquei com esse carisma, né? Já experimentei por vários, né? Já fui em vários grupos jovens, né? Mas o que me chama mais a atenção, o que mais assim move meu coração, é esse carisma da liberdade, de você orar com intrepidez mesmo, falando a verdade, sabe, do seu coração ali. Né, dias atrás, né? Acho que meses atrás, fiz um encontro lá da Cola de Deus, né? Lá em Brasília, lá o Homens com Propósito, é um retiro de oração, né? Só para homens, né? E eu achei muito interessante uma palavra que eu até acho que era o Breno, né, que estava ministrando lá, que ele falava que o carisma da cola de Deus é o carisma da verdade, né? É o carisma da liberdade, é o carisma onde você vai falar a sua verdade, né? Que é o louvor mais sincero que tem, que agrada o coração de Deus, é a verdade, né? A sinceridade de coração, né? Quando você perguntou para o Álvaro sobre a conversão, né? Ele citou na questão da conversão. Engraçado que quando uma das perguntas que está no roteiro, né? E me fazia lembrar de uma oração que eu tive há dias atrás, há dias atrás, né? Eu orando, eu falando com Deus, né? E Deus me dava uma passagem, aquela passagem do homem possuído, né? Que ele tinha vários espíritos dentro dele, né? E quando ele se deparou com Jesus, os espíritos meio que se dobraram diante de Jesus ali, né? E ali ele teve, meio que ficou na opressão entre ele e Jesus ali e tal, né? E aí Jesus permitiu que aqueles espíritos, né, fossem até os porcos para que se jogassem no penhasco, né? E aí logo depois, engraçado que logo depois, né, o homem possuído, ele depois de ser liberto ali dos espíritos imundos e tudo, né? Ele vai lá e vai ao encontro de Jesus e pede permissão para que ele siga Jesus, né? E diferente das outras situações, né? Jesus fala para ele assim, olha, vai, volta para os seus e conta para ele tudo o que eu fiz por você. Ou seja, diferente dos demais que ele pede, vai lá, largue tudo, tome sua cruz e siga-me, né? E eu não entendi, eu pude perceber a peculiaridade, a particularidade que Deus me deu essa passagem, né? Do porquê. Onde é o nosso campo de evangelização, né? Onde é que eu tenho que evangelizar, né? Primeiramente, a gente vai, claro que quando a gente pensa no ID, quando a gente pensa em evangelizar, quando a gente pensa em pregar, em falar de Deus, a gente pensa muito no fora da igreja, no fora da nossa realidade, para quem não conhece, para quem não sabe, né? E é justamente o que Deus vem me chamando atenção, é justamente meio que o contrário. É a minha realidade dentro de casa, né? Se eu não mudo dentro da minha casa, eu tão pouco vou mudar fora dela. Tão pouco vou mudar fora dela. Não adianta eu querer mudar o mundo se eu não consigo mudar
a realidade dentro da minha casa, né? Tem uma historinha que o Frei Marcos sempre conta, né? Um jovem ele não era de Deus, né? Era um cara totalmente desalinhado, né? Da presença da igreja e tudo. E aí ele fez o encontro e mudou de vida, né? E nessa de mudar de vida, ele não falou nada para a família dele, ele só pegou, eles toda vez se levantavam, né? E arrumavam a cama dele, coisa que ele não fazia, né? Aí as pessoas começaram, ai, que estranho, né? Que tá arrumando a cama assim? Aí no outro dia, isso ele ficou uma semana, na outra semana, ele arrumava a cama dele e a cama do irmão dele. Aí, oxe, e aí ele foi passando o tempo, foi tipo, melhorando o relacionamento dele com a família dele, né? E nessa, as pessoas foram percebendo, né, a mudança que Deus faz nas nossas vidas, né? Que é uma mudança de dentro para fora, uma mudança de comportamento mesmo, né? Que causa frutos, né? Algo que, tipo assim, que não vai, não muda do dia para a noite, né? Mas é consistente ali, é perceptível aos nossos olhos, né? É palpável, a gente vê isso aos nossos olhos ali, né? E eu creio assim que o contato, assim, e sobre o contato do amor de Deus eu tive com 17 anos. 17 anos de idade. Minha primeira experiência foi no SEGM, né? Mas você sempre foi de caminhada da igreja? Assim, eu comecei a caminhar mesmo foi com 17 anos. Foi com aos 17 anos de idade, né? Eu comecei a caminhar mesmo, assim, na igreja, né? Fiz, acho que era o SEGM, né? Uhum. E aí eu comecei. Partilha um pouco pra gente como foi esse encontro, esse Ah, contato com o amor de Deus. o encontro foi bem especial, viu? Quando a gente diz assim, ele me amou por primeiro, o que é que você entende com isso? Ele me amou primeiro do que várias outras pessoas, né? Ele me amou primeiro do que minha mãe, ele me amou primeiro do que meu pai, ele me amou primeiro do que todo mundo. Ele me amou primeiro até antes de eu nascer, né? Eu entendo dessa forma. E aos 17 anos você teve essa certeza. Tive essa certeza. Como foi? Ou de ter certeza de que Deus me ama, realmente. Porque assim, o jovem, ele dentro da igreja, pelo menos essa é a minha visão, né? O que que o jovem sente dentro da igreja? Ele quer ser ouvido. O jovem quer ser ouvido. Perfeito. Uhum. É isso. Ele quer ser ouvido, percebido ali. Ele não quer, tipo, ser, só nós. Não. Né? Não, ele quer ser ouvido. Ele quer ser útil. O que é normal, né, para o jovem, não só para o jovem, mas para o adulto também. Qual adulto, qual ser humano que não quer ser útil para a sociedade, quer ser útil para alguém, né? Então, assim, eu vejo isso, o jovem, ele quer ser ouvido, né, por Deus, quer ser ouvido, quer ser útil para a obra de Deus, ele quer contribuir, né? E quando isso acontece, né, ele se sente amado, ele se sente amado por Deus. Ele sente que está fazendo parte de algo da obra de Deus, né? Que foi o que eu senti na época, né? Quando eu fiz o SEG, eu não cantava, não tocava violão, não fazia nada, né? Eu só fiz o encontro, né? E participava ali, né, das missas e do grupo de oração, né? Mas aí quando eu fiz, eu lembro que na época, ela nem mora mais aqui na cidade, a Maiara, né? Ela me chamou para o grupo de oração, né? Na quinta-feira. E aí fui eu e um brother meu, Feijão, né? Aí eu cheguei lá e nem era grupo de oração, era uma missa com a bênção do Santíssimo, com o Frei Cristiano na época. E aí aquela missa lá, eu cheguei, caramba, eu nunca tinha ido numa missa assim, nunca tinha ido. E quando eu cheguei lá e vi aquilo ali e tal, eu vi aquele poder de Deus, aquele amor de Deus, sabe? E meu coração palpitando, assim, sabe? Gritando, assim. E o pessoal se ajoelhando, e repousando. E algo bem especial. E, tipo assim, tudo isso foi me construindo. Foi me construindo. Uma vez eu partilhei foi com a galera do ministério, né? Eu não sei mais ser a mesma pessoa de antes. Eu não sei mais. É incrível isso, né? Parece que Deus parece que, tipo assim, apaga mesmo. Ele apaga mesmo uma realidade que você viveu antes dele, para você viver uma realidade com ele aqui agora. E, e é algo, tipo assim, e é algo bem diferente. É bem diferente mesmo, porque quando eu vivi isso, eu pude perceber isso. Caramba, é mesmo. Porque eu não sei mais
Seria mais ou menos o que nós cantamos, né? O teu amor me alcançou, a tua ternura, Exatamente. né? Me alcançou, né? O teu amor Me me conquistou. conquistou, a tua Tua ternura ternura me me alcançou. alcançou, né? Como não conseguir permanecer nisso, né? Não tem como mais você voltar a ser o que você era antes, porque existe Exatamente. um amor que te conquistou por inteiro, né? Mais ou menos isso. Exatamente, mais ou menos isso. Então, assim, quando eu tive essa certeza, quando eu tive essa certeza, eu pude perceber, cara, eu não posso mais parar. Eu não posso mais parar, eu não posso mais é, andar para trás. Chega uma hora na nossa caminhada que não tem como mais você voltar. Não tem como mais você voltar. É algo que, tipo assim, que a primeiro momento vai assustar, né? Mas é a realidade. Simplesmente isso é a realidade. Né? A gente tem que se ater ao que vem pela frente, né? Da vontade de Deus, né? O que Deus tem para cada um de nós. Eu partilhava com a tia Carla, que tá ali nos bastidores, né, galera? Tá ali, ó, escondido ali. Então, assim, eu partilhava com ela que o que Deus, tipo assim, às vezes a gente pensa assim, ah, mas eu faço muitas coisas dentro da igreja e tal, não sei o quê. Cara, a gente ainda não faz nada. A gente ainda não faz nada, velho, porque Deus, ele tem muito para cada um de nós. A gente não tem nem ideia do que Deus pode fazer ainda nas nossas vidas, né? A gente não tem nem ideia do que ainda Deus pode usar de cada um de nós, né? Às vezes a gente cai na meio que uma ilusão, né, de limitar, né, a ação de Deus e achar que tá bom o que Deus já fez, né? E não fez não. Ele ainda vai fazer muito mais, né? Basta a gente somente se deixar ele fazer. Há meio que tipo uma resistência, sabe, na nossa parte, né? A gente não quer entregar totalmente o controle, a gente fica meio que, toma aqui Deus o controle, mas a gente fica sempre com um dedinho bem segurando o controle e Deus tentando, né, tomar todo o controle da vida, né? Mas, mas meio que aquele segurança, aquele medo, né? Não permite que a gente entregue de vez, né, nas mãos de Deus. E você, Álvaro, o que que você acha? Quando a gente tem esse contato com o amor de Deus, é difícil voltar, a gente realmente se sente transformado, acontece essa transformação. Conta pra gente quando você teve contato com esse amor de Deus, como foi a sua vida. Pri, Deus foi muito generoso comigo. Ele foi muito generoso comigo porque a minha experiência assim concreta com Deus mesmo, eu tinha 13 anos, né? Então era o EAC na época. Então eu vou falar para vocês aquilo que eu vivi na minha paróquia. Então isso é muito familiar, eu acho que para todo mundo que mora aqui, né? Os encontros. Então, com 13 anos eu havia feito o EAC e aí foi meu primeiro encontro mesmo assim com Deus. O EAC é formado basicamente por adolescentes, né? Então, na época, para mim, foi muito forte, porque eu lembro, assim, claramente do que eu vivia nesse período, né? Já tinha sido empurrado lá na catequese, minha mãe deu um chute na minha bunda, falou, faça catequese, né? Estava lá, mas eu ia com muito desgosto, muita má vontade mesmo. Para mim era um saco. Mas eu lembro que na época da escola, estava no 7º ano isso. É, os amigos ficavam comentando de um encontro da igreja que era muito bom, e aí contava com uma animação, e eu ficava curioso, porque eu via muita alegria, muita verdade mesmo naquilo que eles iam partilhando, né? Até que um amigo falou, não, bora fazer, e aí eu fui. Nesse período da minha vida, para ser bem sincero, eu vivia sem vontade, assim, sem propósito, sem desejo mesmo. Eu lembro as coisas eram muito automáticas para mim. Então era sempre a rotina do dia a dia, do acordar, estudar, voltar para casa, estudar, dormir. Então era uma coisa robótica, assim. Eu lembro que não existia vontade no meu coração. Na verdade, não existia motivo mesmo, assim, para se viver. E aí, quando eu fiz o encontro, eu lembro assim claramente de um momento do encontro onde tem um crucifixo e ali é uma contemplação, naquele momento onde eles colocam uma luz e a gente fica contemplando. De todo o encontro, se eu for falar para vocês que eu lembro de tudo, eu não lembro. O que eu lembro
o momento que me atingiu foi o momento em que estava Jesus crucificado e existia uma luz e tinha algumas pessoas cantando. Eu lembro que nesse momento eu ficava olhando para Jesus crucificado e naquele momento eu fui atingido. Aquele momento foi aonde assim eu algo em mim se transformou. E aí eu lembro que nesse momento em mim veio uma voz muito interior aonde me dizia, né, que se eu não tinha mais motivo, se eu não tinha motivo de seguir com a minha vida, se eu não tinha algo que me desse ânimo, que eu pudesse deixar que ele fosse meu ânimo, que ele fosse meu motivo. Eu lembro Jesus crucificado com a luz, né, ali na parede, ali no auditório do colégio. E aí eu lembro que formava uma sombra assim em cima de mim, e aquela sombra ela me atingia de uma forma diferente. Eu chorei compulsivamente, compulsivamente. Ali eu fui encontrado. Ali foi a minha experiência concreta com o amor de Deus. Não foi ninguém pregando algo, um momento de oração. Foi um meu encontro real com Jesus ali. Interessante que você estava falando que a sua família é católica de IBGE. Mas mesmo assim, a sua mãe e você tem que ir para a Você tem que catequese. ir. Interessante essa manifestação do amor de Deus, né? O quanto Deus se revela nos mais próximos, naqueles que nos circundam. E é interessante, Frei, porque hoje eu olho para a minha vida e eu tenho total certeza que a minha vocação ela é fruto da oração de alguém. E de quem? Dos meus avós e dos meus pais. Isso é nítido para mim. Podiam até não estar presentes na época, de dia a dia ali na igreja, mas eu entendo que a minha vida, aquilo que Deus me chama a viver e a ser, é fruto da oração de alguém. E aí, diante desse contato, da sua vivência mesmo, a gente sabe que nós, como os discípulos da cruz, às vezes é difícil carregar a nossa cruz. Acontece muitas e muitas coisas para a gente desistir, como a gente estava falando no começo do programa, desistir desse amor, né? E abraçar as paixões do mundo. Vocês já sentiram isso de desistir da caminhada porque talvez a cruz esteja pesada demais, ou porque as paixões do mundo que o mundo estava te oferecendo era mais atraente? Vocês já passaram por isso? Como foi? Álvaro, pode falar. Então, eu acho que nunca de querer ir embora, sabe, Frei? Eu nunca, até no hoje, nunca vivi um momento assim de revolta com Deus, de falar assim, agora eu não vou mais para missa, não quero mais comungar, não quero saber mais desse negócio de igreja. Nunca houve um momento assim radical com isso. Mas é claro que às vezes a gente se comporta como, por favor, entenda aquilo que eu vou colocar, né, a palavra. A esposa prostituta, que eu tenho um laço com o Senhor, mas que eu vou lá e dou minhas escapadas do meu propósito, da minha fidelidade, né? Então, eu lembro que teve momentos assim da minha vida muito específicos onde eu vivia literalmente um grande deserto e era muito desafiador. Permaneci, mas de forma assim muito objetiva, teve um momento em que para mim foi muito forte, em que eu lembro que eu era encantado com os sacerdotes, os frades, e aí eu via os meninos cantando, o Elian, o Ariel tocando, e eu ficava com aquela visão do herói. Gente, aqueles caras são muito bons. Meu Deus. Cara, eles são muito bons, são muito bons. E aí eu tinha uma imagem de que eles não erravam, de que as minhas lideranças não erravam. E aí o momento que para mim foi mais difícil foi quando eu me frustrei com as minhas lideranças. Quando eu me frustrei com os sacerdotes, os meus líderes, os meus coordenadores, né? Para mim ali foi péssimo. Aonde eu vi a face de uma igreja que a igreja ela é um hospital. A gente precisa colocar isso assim na nossa mente, no nosso coração, que todo mundo que está dentro da igreja é porque está buscando ser melhor, é porque está doente de alguma forma e está buscando a sua cura pessoal. Então, dentro da igreja, infelizmente, vai ter pessoas que vão te machucar. Existem pessoas que, de alguma forma, vão te frustrar. E aí eu lembro que quando eu tive uma experiência de me frustrar, foi o momento que eu falei assim, vou virar evangélico. Por quê? Eu via
as postagens nas redes sociais e eu vi uma visão de uma igreja lá fora perfeita, aonde eu vi acolhimento e não sei o quê. Só que aí, gente, que a gente se engana. Às vezes Satanás, ele quer muito nos enganar com algumas coisas. E aí eu percebi que, na verdade, eu estava ferido, eu estava machucado, que, na verdade, quem precisava buscar melhor, na verdade, primeiro era eu. Eu ficava cobrando tanto, esperando das minhas lideranças, daqueles que estavam à frente serem muito bons, mas, na verdade, eu não estava sendo muito bom. Ali foi minha virada de chave, mas um momento assim específico, Frei, que eu olhei pra trás, que eu posso falar assim com toda certeza que eu, cara, vou largar essa parada tudo, esse negócio de liderança, de cuidar de pessoas, foi quando eu me frustrei com os meus irmãos, né? É isso. Que essa frustração aconteceu porque você mudou o seu foco, Sim, a né? minha expectativa estava no outro. E aí, Elian, quando a gente muda esse foco, porque hoje o que tem acontecido ainda na igreja e de forma muito grande é porque os irmãos querem que os outros irmãos sejam perfeitos e não estão na igreja porque por Jesus, né? Enquanto que o seu foco é o irmão e aí esquecem de Jesus, enquanto que Jesus deveria ser o seu foco, ser a sua chave mesmo, a questão daquele que é o seu porto seguro. E aí muitos desistem porque encontra várias falhas nos irmãos. E aí diante disso, você já pensou em desistir? Você teve essa experiência também? Como foi? Se você já pensou em desistir desse amor de Deus, ou por conta mesmo das suas fragilidades, ou porque você tenha mudado de foco, como foi? Se você já pensou nisso. Bom, eu já tive essa experiência, né, assim, não de frustração, né, com os irmãos da igreja, né, assim, mas assim, de frustração mesmo com as coisas que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente acaba, tipo, meio que é porque assim, a nossa caminhada, ela é um eterno conhecer a Deus. Então tem coisas que às vezes vai acontecer na nossa vida que você não vai entender. E aí é nessa hora que se você não entender, você acaba se frustrando, né? A frustração, eu entendo hoje que a frustração ela faz parte da vida do cristão. Ela faz parte da caminhada, né? Às vezes a gente vai se frustrar com algumas coisas, né? Que pode acontecer nem todas as coisas acontecem de acordo com o que a gente quer, né? Tem coisas que a gente quer que não vai ser bom pra gente e Deus realmente não vai deixar. Realmente não vai deixar. E aí, quando Deus não deixar, não vai acontecer. E você vai o quê? Você vai ficar com raiva, você vai se frustrar, você vai, né? Você vai se afastar, você vai deixar de fazer algumas coisas, né? E aí vai ser a hora que Deus vai te mostrar um lado seu que você não conhecia, né? Então, assim, assim, ao meu ver, assim, na minha caminhada, né? O que eu vejo hoje, né? Já aconteceu, né? De eu desistir, pensar em desistir, né? Pensar em desistir da caminhada, por isso tá cansado mesmo. Que a gente vai estar na caminhada, vai lutando tanto que às vezes o sentimento de cansaço, sabe? Aquele cansaço mesmo de você não aguentar mais lutar, sabe? Você tá ali, tipo, meio que nas últimas, e não, Deus, eu não aguento mais não. Que isso, eu não aguento mais não, Deus. Não aguento mais, olha, não dá não. E aí é nessa hora que você entende é um sentimento que vem no meu coração toda vez que isso acontece. Eu não sei viver sem a presença de Deus. Eu não sei viver sem estar na presença de Deus. Sabe, parece que eu vivi tanto tempo aqui, sabe, na presença de Deus. Deus me auxiliando, eu orando, e Deus falando comigo. Eu vivi tanto tempo assim que eu não sei mais viver sem. Tipo, se você falar, Elian, agora a partir de hoje você não vai orar mais, tá? Você não vai jejuar mais, você não vai se ajoelhar mais, você não vai pra missa, você não vai mais ser viver em ponto, você vai ficar em casa trabalhando, estudando e fazendo tua vida. Só isso. Eu não sei. Eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer isso. Sabe, eu acho que eu posso, tipo assim, se fosse pra faltar, tirar alguma coisa, eu tiraria essa parte e ficaria só com a parte da oração, da missa, da busca, né, de Deus.
Porque é aquela coisa, você pode se decepcionar o que for. Você pode se frustrar, ficar com raiva de Deus, você pode querer se afastar, mas na hora que se afastar, você meio que parece que não fica sem coragem para dar as costas para Deus. Você fica sem coragem para dar as costas para Deus, que é o que acontece comigo. Né? Muitas das vezes, às vezes a gente está ali, eu estou ali, me frustro com Deus, com alguma coisa que não aconteceu que seja de acordo com a minha vontade, né? Aí às vezes se afasta, né? Mas ali no coração, tipo, você fica, caracas, mas eu não sei viver sem. Eu não sei viver sem isso aqui. E aí você volta, né? Fala com Deus, entende direito o que realmente aconteceu. E ali você cresce junto com a situação, né? Porque é isso. As situações elas vêm, né? Para fazer a gente crescer, para nos fazer crescer. E muitas vezes nós não entendemos isso. Não entendemos que tudo isso vem para fazer a gente crescer, né? Tanto as frustrações, né? As dificuldades, né? As barreiras, né? Vem para nos fazer crescer, né? O que eu vejo hoje, tanto na vida do jovem, né? Botando no contexto geral, é que a gente muitas vezes como é que se diz? É imediatista, né? A gente quer tudo para hoje, agora, para nesse exato momento. Se não for agora, não serve. A gente não pensa, tipo assim, no amanhã. A gente não pensa, tipo assim, a longo prazo. Tipo assim, é uma coisa, tipo assim, Deus está fazendo isso aqui agora, Elia, mas é porque lá na frente vai acontecer isso, né? E você, tá acontecendo isso aqui agora, lá na frente você vai estar mais forte para aguentar esse rojão aqui. Mas a gente não pensa assim. A gente pensa, mas por que isso está acontecendo? Não pode, que não sei o que, sabe? A gente questiona Deus mais de uma maneira negativa, sabe? Não entendendo o porquê que Deus faz certos tipos de coisa, né? Hoje eu vejo que as pessoas são muito imediatistas, querem, tipo assim, o momentâneo. Elas não querem o para sempre. Elas querem viver um minuto com Deus. Elas querem viver o momento com Deus, mas não querem viver para sempre com Deus. Porque sabe que viver para sempre vai exigir renúncia, vai exigir comprometimento, vai exigir muitas das vezes de você renunciar a você mesmo, para você estar ali com Deus para sempre, né? E aí me vem o significado justamente de discípulos da cruz. É porque Jesus diz o seguinte: se você quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Mas a cruz, ela é a grande manifestação de amor de Deus, né? Beleza. Mas a cruz também remete sofrimento, né? A cruz remete transformação, amadurecimento. E Álvaro, conta pra gente sobre esse significado da cruz ser a via de transformação, de amadurecimento. Você acha que é possível amadurecer sem sofrimento? Definitivamente não. Definitivamente não. Sabe por quê, gente? Assim, ó, a gente, voltando um pouco, né? Às vezes a gente espera muito do outro, uma santificação do outro, e a gente esquece que o principal responsável de sermos a igreja que nós esperamos sou eu. Eu sou o principal responsável de transformação de uma igreja santa, de uma igreja acolhedora, de uma igreja sem pecado, né? Às vezes a gente objetifica isso, né? A gente visualiza isso, mas a gente se esquece que o principal responsável sou eu. Só que para que essa transformação aconteça, eu preciso agarrar mesmo essa cruz, eu preciso abraçá-la. E aí, gente, isso de forma muito prática, assim, às vezes a gente fala assim, toma a tua cruz e me segue. E às vezes a gente não consegue colocar assim na nossa mente, mas espera aí, qual é a minha cruz? O que que eu preciso renunciar? O que que eu preciso abraçar e falar assim, cara, eu sou desse jeito, sou ruim desse jeito, mas é desse jeito que Jesus me escolheu. É desse jeito que Jesus me elegeu. Eu, de forma muito particular, assim, ó, as pessoas olham pro Álvaro e pensam que eu sou muito calmo, que eu sou muito tranquilo. Rogers, eu não sou. Eu sou explosivo, eu sou estourado. O meu pecado dominante é a minha ira.
por incrível que pareça. Você sabe qual é o seu temperamento? Sei, eu sou colérico. Colérico. Eu sou colérico. Então por aí você tira, Frei. Eu sou expansivo. A parada pra mim é se você me bater, você vai levar. Bater, levou. Eu sempre tenho alguma coisa pra eu falar. Então pra mim, o meu temperamento é a minha cruz. Meu temperamento é a minha cruz. Se eu não pegar meu temperamento e falar assim, não, Jesus me escolheu desse jeito, mas eu preciso domar ele, em nome de Jesus. Para com isso, cara. Às vezes a gente tem aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, e eu vou morrer assim. Mentira! Mentira, a gente precisa matar a nossa carne. E aí eu preciso olhar para o Álvaro, colérico, irado, raivoso, justiceiro. Gente, eu sou justiceiro, justiceiro. E aí isso por eu ser muito justiceiro, isso me tira da dinâmica da misericórdia. Sabe por quê? Porque aí eu acho que é, o outro tá errado. Eu sempre acho que as paradas precisam funcionar da forma com que eu quero. Às vezes eu até, gente, por mais triste que isso possa parecer, às vezes no meu interior, é, a gente olha pra alguém que tá lá na frente e a gente fala assim, mas fulano? Gente, pelo amor de Deus. Tira alguém de lá. Alguém tira aquele cara de lá. Não, pelo amor de Deus. E às vezes a gente, por eu ser muito justiceiro, às vezes isso pode me tirar da dinâmica da misericórdia de Deus. E aí, por eu não ver a misericórdia de Deus sobre a vida do outro, eu acabo não enxergando a misericórdia de Deus sobre mim. Então, uma das minhas cruzes, né? A minha ira. Então, se eu não pego a minha ira, eu falo assim: eu vou pro céu matando a minha ira. Mas eu vou. Nem que seja paulada, né? Nem que seja paulada. Então, Padre Paulo Ricardo que fala isso, né? Santo, nem que seja paulada, mas vou pro céu. Vou pro céu. Se você teve a consciência, né, de que esse sofrimento, no sentido de você pegar o seu temperamento, vai te transformar, vai te encaminhar para a santidade, né? E aí a gente estava falando do significado da questão que o Elian estava falando do, do, do sofrimento mesmo, no sentido de. Ah, me perdi agora. Mas, enfim, meus irmãos, Elian, fala pra gente sobre é possível ser transformado, é possível amadurecer sem sofrimento? Não. Não tem como você amadurecer, né, sem sofrer. Infelizmente, é algo que não tem como você. Se você pede assim uma vez, é, isso aconteceu comigo, né? Rapaz, muita coisa aconteceu comigo, da parte de Deus, muita coisa. E, né? E assim, uma das coisas que Deus, né, faz comigo e fez, né, foi atender uma oração minha relacionada a isso, né? Eu via todos os meus amigos, todos, né, crescendo dentro da igreja, né, pregando, né, ganhando dons, né? Deus despertando dons na vida de cada um deles. E eu olhava aquilo ali, eu, caramba, eles estão crescendo pra caramba, velho. Amadurecendo, eu ainda tô aqui, velho. Sabe, eu teve uma determinada época que eu comecei a ter esse sentimento, a pensar assim, cara, eu ainda tô aqui. Eu não, tipo, eu faço o que dentro da igreja? Beleza, eu sirvo nos encontros, limpo lá e tudo e tal. Mas só isso? Deus me chamou só pra isso? Pra mais nada, né? E aí eu comecei a me perguntar, me questionar isso aí, né? E aí eu pedi pra Deus, eu quero crescer na fé, Deus. Eu quero amadurecer. Ele, pera aí. E aí começou. As tribulações começaram a vir, né? Deus foi me provando na fé, né? Algumas coisas foram sendo tiradas de mim, né? Deus estava me testando ali, fazendo eu crescer na fé, né? Ao mesmo tempo foi também despertando dons, né, em mim e assim eu fui começando a servir na igreja de uma maneira mais específica, né? E aí por aí foi. Mas para isso acontecer, para chegar ou seja, não no nível que eu tô, porque seria muito presunção minha falar, nossa, no nível,
né? Pensar, nossa, o cara é muito bom, né? Ministro de louvor, você vai chegar num, numa etapa que eu tô hoje, foi devido a muito sofrimento, foi devido a muita peleja, sabe, ali, comigo mesmo, né? Eu falo comigo mesmo por quê? Porque o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Nós é que temos que lutar contra nós mesmos, contra a nossa carne, contra os nossos pecados, contra os nossos vícios, contra as nossas coisas. E aí é esse sofrimento que faz com que a gente amadureça. Eu entendo dessa forma, faz com que a gente amadureça e cresça em Deus, né? E é engraçado que quando a gente vai crescendo em Deus dessa forma, a gente vai crescendo, se conhecendo cada vez mais a nós mesmos, né? Porque muitas vezes a gente não se conhece. Uma pergunta parece que uma pergunta muito simples, mas é ao mesmo tempo muito complicada. Quem é você? Quem é o Álvaro? Quem é o Eliano? Quem é o Rogers, a Camila? Quem é? Né? Se fosse para falar, tipo assim, quem é o Rogers e a Camila? Vai falar uma só carne, né? O Roger é a esposa da Camila. A Camila é a esposa do Roger, né? Mas quem é o Rogers na sua particularidade, né? Eu vi um cortezinho no Instagram, achei muito interessante, né? O cara falava assim, quem é você diante de Deus? Aí ele, não, eu sou o pastor, não sei o quê. Aí ele, não, isso é um cargo. Quem é você diante de Deus? Não, eu sou o pai de família. Eu sou o pai da filha tal, tal, tal. Não, isso é título. Sei que isso foi algo que Deus te deu. Mas quem é você diante de Deus? Ah, mas eu sou tal, tá falando tipo um cargo assim. Aí ele começou a falar, se você não fosse nada disso, quem você seria diante de Deus? Aí ele não soube responder. Ele ficou tipo meio que aéreo, assim, ficou tipo olhando pro nada assim, tipo, quem sou eu mesmo diante de Deus? Sabe? E aí ele falou, ele mesmo respondeu: eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus. E é isso que cada um de nós somos, filhos de Deus. A filiação, sabe? Eu entendi isso muito no retiro para homens, né? Que Deus me tocava muito forte nesse ponto. A filiação. A filiação. Não importa o que você é dentro da igreja. Não importa se você canta, se você prega, se você ora, se você, né, se através de você Deus cura, se você intercede, não interessa, mas você é filho de Deus, independente disso. Independente de se você tem ou não algum serviço, algum dom, algum cargo dentro da igreja, tal, isso aqui que para mim não quer dizer nada, né? Mas assim, não interessa, mas você é filho de Deus. Filho de Deus, né? Luiz, só fazendo um parênteses, voltando sobre o sofrimento, às vezes, gente, a gente coloca assim muito. A gente fala aqui sobre o sofrimento que nos acompanha no nosso dia a dia. Mas de forma muito prática, a realidade é que é dolorido. Existem coisas em nós que para a gente mudar, a gente tem que colocar o nosso joelho no chão, chorar, chorar. Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Aí você tenta de novo, quebra a cara e você chora. É doído. Tem coisas em nós que dói. Você já fez essa experiência? Eu acredito que Com sim, Felipe. certeza. Falar assim, Senhor, não consigo, me ajuda. Mas aí que vem a graça de Deus, né? Aí que vem a graça de Deus. O que é a graça de Deus? É um favor imerecido. Graça é quando Deus ele estende a mão sobre nós e ele vai além daquilo que a gente consegue fazer. Senhor, eu consigo tocar até aqui. A graça de Deus vem e faz com que toque mais distante ainda. Ele toca onde a gente não consegue tocar. Então, se eu com as minhas forças eu não consigo pegar minha cruz sozinho, se eu não consigo mudar coisas muito pontuais, muito específicas na minha vida, a graça de Deus vem no meu auxílio. E é interessante que quando o Elian estava falando sobre te não poder mais voltar atrás, porque você já está tão envolvente no embalo do amor, me lembra daquela música do Padre Jonas Habib. Não dá mais para voltar porque o barco já está em alto mar. E aí o Álvaro falando sobre, eu não consigo, e a graça de Deus vai e nos sustenta. Sempre quando eu penso assim de que eu não consigo, me vem uma frase: tá tão longe para voltar atrás. E aí Jesus vai, impulsiona, né? Dá aquele empurrão. E é interessante você falando sobre isso, porque
em certos momentos eu paro para olhar para minha vida e eu falo assim, gente, se eu sair disso aqui, eu vou para onde? Né? A própria palavra diz assim, Senhor, para onde eu irei? Só tu tens palavras de vida eterna. Para onde eu vou? Eu não sei fazer outra coisa. Tudo que eu sou, gente, de verdade assim, tudo que eu sou foi porque ele me deu, porque ele transformou. Aonde eu tô foi porque ele que fez. Se eu for voltar pelo caminho, cara, não tenho pra onde. Deixei amigo, deixei vida velha, deixei o que eu gostava de fazer. De verdade, gente, ó, uma coisa que é custosa assim pra mim, custosa mesmo. Música secular. A música secular ela me arrasta, principalmente o sertanejo, música, música eletrônica, essas músicas mais pop me arrasta, de verdade. Me remete assim à vida velha. Se eu ficar escutando, o que é que eu vou fazer? Eu vou querer voltar para a vida velha. Até hoje, assim, aquilo que eu fiz para mim, voltei com um propósito. Cara, eu não vou escutar. Porque isso me arrasta. Isso me arrasta. Vai fazer eu querer voltar. Aí eu vou olhar para minha vida no hoje, eu vou largar tudo para quê? Pra eu voltar para aquilo que foi tão difícil para mim, que foi tão dolorido, que eu bati minha cabeça no chão falando assim: Senhor, me ajuda. É justo que muito me custa, que muito me vale. Já dizia Santa Teresa d'Ávila, né? A gente teve esse contato com o amor de Deus e a gente não pode mais voltar atrás. E aí, Ariel, nosso discípulo da cruz, conta pra gente como foi a sua experiência de você ter esse contato com o amor de Deus e diante desse processo de seguir a Jesus Cristo, já houve período em que você não quero mais porque isso é muito custoso para mim e tem uma passagem de que diz assim, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Será que você já teve essa vontade de olhar para trás e desistir de tudo? Tipo, não, é muito custoso para mim, eu já não aguento mais. Conta pra gente, partilha um pouco pra gente. Primeiramente, boa noite a todos. Fui pego de surpresa, tá? Já avisando. Cara, a minha experiência com Deus, assim, é como a galera que já me conhece aqui da paróquia, da cidade, sabe que eu nasci dentro dos cases de violão da, da banda do meu pai. Então, assim, eu sempre tive muito presente, assim, a doutrina da Igreja Católica, é, e o amor de Deus muito palpável desde muito pequeno. Então, assim, eu não consigo elencar, igual muita gente fala, aqui foi aonde Deus tocou em mim, aonde Deus, como é que foi a palavra que você usou? Me resgatou, né? Me alcançou. Então, assim, eu tive várias experiências com Deus, várias, mas desde muito pequeno eu entendo enxergar esse amor em pequenas coisas, sabe? Eu até me arrepio falando que meus pais são testemunhos disso, que eu tinha visões quando eu era muito pequeno, eu via Jesus na nossa casa, dentro da nossa casa. Eu falava, mãe, Nossa Senhora tá aqui dentro. Minha mãe ficava se arrepiando, meu Deus, o que esse menino tá falando? Será que é Nossa Senhora mesmo? Mas claro, ela também é muito católica, acreditava assim que era Nossa Senhora. Enfim, tive muitas experiências com Deus também, passei por vários encontros que, assim, Deus falou comigo de uma forma diferente, mas eu falo assim, quando eu tive a maturidade maior de sentir a presença do Espírito Santo assim pairando sobre mim, me tomando, foi no Eloá, quando tinha por volta de 12, 13 anos, não lembro bem. Foi quando eu repousei no Espírito a primeira vez. Foi uma experiência assim extraordinária que eu Conta não... pra gente, pra quem tá assistindo, talvez não saiba o que é o Luar. Conta pra gente o que é. Cara, o Eloá era um grupo jovem que tinha aqui na cidade. É, eu era muito ativo nesse grupo, o Elian também. Eu não sei se o Álvaro chegou a participar uma época. Mas, assim, a moção, o carisma desse grupo, desse movimento, sempre foi a liberdade no espírito. Então, uma coisa que, assim,
move a juventude é a liberdade, né? E quando a gente enxerga assim, um mover de liberdade no espírito, atraía muitos jovens. Os jovens aqui da paróquia, todo mundo queria fazer parte do Eloá, porque tinha essa alegria, né? Essa liberdade. Enfim, o Eloá era um grupo muito amado do meu coração, assim, que eu nunca vou esquecer e acredito que todos que passaram por lá nunca vão esquecer, que era muito diferenciado. E, cara, em relação à minha possível desistência, do meu chamado, já tive momentos assim, porque muita gente olha pra minha história, eu nunca deixei de servir, eu nunca deixei de estar na igreja, mas eu até partilhava com a minha bestia, a tia Carla, que já teve momentos de eu viver uma dualidade e achar super normal. Eu ir servir a Deus de ressaca, sair de um lugar que eu estava servindo e ir direto para uma festa, para curtir, enfim. E chegou um momento que eu achava isso normal. E aí foi um momento que eu parei e pensei, mano, será que eu tô vivendo certo? Porque a gente que cresceu num berço católico, um berço da igreja, a gente sabe a verdade. A gente tem no nosso coração o que nos foi ensinado lá desde sempre. Então, assim, apesar de eu estar lá vivendo essa vida errada, essas coisas que não agradam o coração de Deus, a gente fica naquela, velho, tem alguma coisa errada, eu tenho que fazer alguma coisa. Ou eu vivo todo errado, vou chutar o pau da barraca e curtir a minha vida, ou eu realmente paro com isso. E aí, esse foi o momento, assim, que eu pensei em desistir. Mas, cara, o que me fez não desistir nunca é enxergar esse amor de Deus que sempre foi tão palpável na minha vida, de várias formas, assim, o cuidado dele pra mim, pra minha família, é uma promessa que meu pai fala desde sempre e que a nossa família é alicerçada sobre a rocha e que pode vir chuva, enchente, o que for, mas que a gente não vai ser abalado. Se houver um abalo, vai ser reerguida. Então, assim, eu nunca desisti do meu chamado, apesar de ter tido muita resistência durante um tempo sobre a questão da liderança, em que já foi profetizado tantas vezes na minha vida, e eu negava e eu negava, cara, eu não fui feito para isso, velho, eu não sou líder, eu não sou ninguém tem que me seguir, eu não sou exemplo para ninguém. E aí Deus cada vez era uma banda, uma bicuda nos peitos. Cara, esse é seu chamado. E aí eu fui aceitando isso, fui tendo experiências. E hoje, graças a Deus, eu sou firme no que eu quero, sou firme no meu chamado. E eu sei o que Deus quer pra mim e é o que eu quero pra mim. E ele não sucede enquanto você não corresponder. Desse jeito. E o Nicolas falando sobre isso, né, sobre dualidade de vida, a gente pode até querer estar dentro da igreja, estar dentro do mundo e vivendo intensamente lá fora e intensamente aqui dentro. Só que a palavra diz assim, que o salário do pecado é a morte. Então, se eu continuo pecando muito, se eu vou ferindo demais o coração de Deus, tem uma hora que eu morro espiritualmente. E aí eu entro em um deserto, onde eu não escuto a voz de Deus, aonde eu falo assim, cara, não tem mais nem graça estar aqui. E aí tu vai embora, cara. Você vai embora. Isso é literalmente assim, eu acho, não sei se é a palavra correta, mas uma economia mesmo espiritual, no sentido de uma dinâmica espiritual. A palavra do Senhor diz bem assim: tudo aquilo que ligares no céu será desligado, será ligado na terra, né? E aquilo que desligares também será desligado. Então, se por exemplo, eu traio minha namorada e eu fico traindo ela, traindo ela, traindo ela, qual vai ser o fruto disso? Estarei traindo a Deus. Uma hora vai acontecer uma ruptura. Eu não tenho mais contato com Deus. Eu não escuto mais a voz de Deus. Eu vivo literalmente um limbo espiritual.
Tudo aquilo que a gente faz como pecado, isso repercute na nossa vida espiritual. Então, se eu tenho uma dualidade de vida, tem uma hora que literalmente o Senhor olha para a nossa vida e fala assim: qual é a tua? Então vamos desligar a minha voz. E não significa que a mão dele não está sobre nós, que ele não olha sobre nós, né? Na verdade, é aquela coisa, né? Aquela famosa dinâmica da renovação carismática, né? A mão do Senhor está aqui. Quem sai é o Eliano, mas a mão do Senhor continua aqui sobre ele. Exatamente, foi o que eu senti na pandemia, cara. Foi o momento assim da minha vida de maior deserto em que eu me vi assim totalmente perdido na minha essência, no que eu era, no meu chamado, em tudo assim, em que eu me vi totalmente perdido, sem saber para onde ir, o que fazer. E aí foi quando eu enxerguei que realmente eu não ouvia mais a Deus, eu não sentia mais felicidade nas coisas simples da vida, porque simplesmente eu escolhi me afastar, né? Eu escolhi sair debaixo da mão de Deus. E aí, esse foi um período bastante complicado da minha vida também, mas que eu não pensei em desistir porque houve aquele período de pandemia e na minha cabeça todo momento vai acabar. E quando acabar a pandemia, eu volto, como se nada tivesse acontecido. Mas não, foi muito difícil essa retomada da minha fé, do meu reencontro com Deus. Chorei largado bastante, mas graças à misericórdia dele, eu voltei, pois eu sei que aqui é o meu lugar. Que seja Deus. E hoje é um líder, tá vendo? Líder do Ministério de Músicos Levitas. Elian, para finalizar, você que gostaria, seria bom se você deixasse uma mensagem para os jovens, para as pessoas que nos acompanham. Falasse desse amor de Deus, uma frase, uma mensagem. Você tem uma coisa para partilhar para a gente? Quando é o primeiro é difícil, porque assim, na hora, e isso não estava no roteiro, não foi, Elian? Aí o Álvaro já está ali pensando. É, Fala. assim, se fosse para deixar uma frase, um conselho para a juventude de hoje, eu falaria o seguinte: sejam persistentes, persistentes, né? Sejam perseverantes, independente se que jovem vai muito pela emoção, pelo sentir, né? Tem muito disso. Não que isso seja errado, é porque eu acho que o ser humano ele é feito de emoções, também de sentimento, né? E Deus ele trabalha, né? Ele passa por essa área também, né? Mas não significa que Deus é só isso, só a emoção. Por isso que eu falo para o jovem hoje é o quê? Que sejam persistentes, independente de emoção, sentimento, do que venha a acontecer, mas sejam persistentes, perseverantes. Eu não desisto, porque eu falo para vocês, sem o caminho de Deus, não tem o caminho. Não tem o caminho. Só tem o caminho de Deus. O mundo do jeito que está hoje, né? As coisas do jeito que estão, só há um caminho. E é o caminho de Cristo. É o caminho que Cristo deixou para cada um de nós. Perfeito. Ele mesmo deixou o caminho. Ele mesmo é o caminho, né? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só há um caminho, só é ele. Por isso o que eu posso dizer para o jovem hoje é ser persistente e perseverante. E lembrando que a emoção é uma da área interior mais baixa, né? Porque vai ter momento em que você vai precisar rezar sem emoção, sem sentimento. O sentimento no sentido de, ai, isso aqui tá muito bom, tá muito bonito, tá muito bom ficar aqui. É igual algo que eu sempre falo para uma dos nossos discípulos. Ah, é tão bom ficar aqui no Monte Tabor, no Monte Tabor, tá maravilhoso, tá lindo, mas a gente precisa descer. Então a gente não pode viver baseado na emoção. Deixa uma frase para os nossos jovens, Álvaro, por favor. Deixar uma frase de Alice no País das Maravilhas. Eu acho que faz muito sentido, né? Eu trago isso para minha vida, onde a Alice ela encontra com o gato, né? Ela estava perdida e aí ela encontra com o gato e aí ela fala: mas você sabe para onde eu devo ir, né? E aí o gato pergunta: mas você sabe para onde você quer ir, né?
E aí ela diz, né, que ela não sabe para onde ela está indo. E aí o gato ele responde para ela, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então assim, nós sabemos para onde nós vamos para o céu, nós queremos o céu. Esse é o nosso objetivo, né? Nosso objetivo é o céu. Então, se o meu objetivo é o céu, eu não posso trilhar caminhos que não me levem para o céu. Não é qualquer caminho que é suficiente para mim. Não é qualquer caminho que me basta. Tem um caminho específico. Eu sei para onde eu vou. Então eu tenho que trilhar o caminho que me leva até o céu. Maravilha. E agora, para finalizar, vamos fazer um momento de bate e volta com os nossos convidados. Eu digo uma palavra e você fala a primeira palavra que vier na sua mente. Nervoso. Vocês já sabem como Eu fico funciona. nervoso essa parada. Podemos? Não esperava essa. Elian, Cruz. Sofrimento? Álvaro, amor. Cruz. Elian, Maria. Mãe. O Álvaro, amigo, amizade. Espírito Santo. Elian, um santo de devoção. Santo Agostinho. Um santo de devoção, Álvaro. São Maximiliano. O que você não gosta? Do mal? O que você não gosta, Álvaro? Mentira. Trocar tudo por? Jesus. Pelo tudo. Trocar tudo pelo tudo. Vocação, Elian. Chamado. Jesus, Álvaro. Vida eterna. Este foi o quadro Bate-Papo com o Frei, com os nossos convidados, Álvaro Roque e Elian. Muito obrigado, meus irmãos. Obrigado, Frei. Deus abençoe cada um de vocês. Álvaro, desculpa, Ariel. Vamos de mais música? Por favor, vamos lá. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Com minha forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Seu microfone tá desligado, cara. Seu microfone tá desligado. Isso Agora aí. tá ligado. Agora a galera tá escutando. Queremos agradecer o Álvaro, o Elian, por esse momento, um momento maravilhoso. E quanto a você, jovem, nós queremos saber de você o que você está achando desse programa. Mande as perguntas, que nós vamos estar respondendo vocês. A gente pede que vocês compartilhem, que vocês comentem, que vocês divulguem para os familiares desse programa que nós estamos
colocando para que vocês possam estar sempre por dentro desses temas que o Frei Altair quer colocar em prática. Agora o nosso tema é sobre, nosso quadro é sobre espiritualidade. E o nome desse quadro é Discipulado da Cruz com Rogers. Então, olha só que coisa linda, né? Tanto de partilha, crescimento, né? Tudo isso que nós vivenciamos no dia de hoje, tudo isso pelo amor, né? Quanto que vocês colocaram tantas coisas aqui, mas tudo isso devido a um amor, a um chamado, né? A essa vocação. E aí, o Senhor me deu a passagem lá em 1 João 4, capítulo 4, né? Versículo 19 ao 21. Mas eu quero me ater somente lá no início, lá no versículo 19, que vai falar assim: Mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E se nós pegarmos ali a continuação do texto, vai falar, né? Como que nós vamos amar, né? Falamos que amamos a Deus e falamos que não amamos o nosso irmão. Como que vamos amar a Deus se não o vemos, né? Dentro de uma dinâmica do que o Álvaro até falava, o Álvaro partilhou a palavra sem saber, né? Que a ira muitas vezes é uma das situações que mais, né, atrapalha na caminhada dele. Mas eu posso partilhar assim que não é só na sua caminhada, é na caminhada assim eu posso colocar de 99% das pessoas, né? A questão da busca, né? O porquê daquela pessoa muitas vezes está ali, ela não pode estar ali, ou o porquê daquela pessoa está cantando, né, Elian? Como o Elian falava, mas era praticamente a mesma coisa. Ué, mas eu ainda estou aqui, eu estou aqui há tanto tempo, né? E, e Deus falava assim ao meu coração dentro da partilha que vocês falavam, né? Em primeiro lugar, o amor. Ontem nós estávamos em reunião, né, a coordenação dos discípulos da cruz. E a inspiração que no final de tudo, do agradecimento que o Senhor me dava, era justamente isso, o amor, né? Amem amem as misérias de cada um, amem as limitações de cada um, porque fica muito mais fácil depois nós conseguirmos amar as qualidades, né? As qualidades para nós vai ser fichinha. Então, quando a gente consegue amar a miséria, né? Nós somos cheios das misérias. Nós somos aqueles, principalmente nós que já estamos há tanto tempo, né? Descobrimos aí que Deus nos ama de tal forma que a gente não consegue mais voltar, e muitas vezes a gente até cai naquele erro de falar assim, não, pô, já tô aqui há tanto tempo, né? Não, eu tenho, né, predileção de Deus e tal, mas não é nem isso, é a gente entender que nós estamos pela misericórdia, pelo amor, né? 1 Coríntios 13 vai falar também da questão que o amor é caridoso, né? A caridade, o amor tudo suporta, o amor, ele faz tudo para que nós estejamos no tudo, que nem o Álvaro falou. O que é tudo para você? Tudo é Jesus. Então, assim, que dentro dessa presença de Deus hoje, que nos amou de tal forma, incondicionalmente, né? Hoje nós vivemos as misérias de cada um de nós, do nosso crescimento, da nossa espiritualidade, de como que a nossa paróquia é rica, né? Rica em transformar as misérias em amor, né? As misérias do Elian, as misérias do Álvaro, as misérias do Ariel, as minhas misérias, as misérias da Can, as misérias do Frei Altair, que as misérias do Frei Altair que nos trouxe aqui, hoje um sacerdote de Deus, amado por esta paróquia. Então, mas amamos porque Deus nos amou primeiro. E você, jovem? E você que está aí na sua casa? E você que está recebendo essa mensagem? Porque muitas vezes nós preferimos amar os de fora do que os da nossa casa. Nós preferimos amar mais aquele colega do que amar aquele conselho do pai e da mãe. Amar muitas vezes aquele que talvez, né, a gente é uma palavra que se tornou tão banal, né? Eu te amo. Não, eu amo fulano, mas a essência da palavra amor. Deus nos deu o seu próprio filho por amor. Então, no mundo de hoje, a palavra amor se banalizou. É algo muito comum. É algo que qualquer um vai pegar e vai falar assim: Ah, eu amo você, Liane.
mas com amor de irmão, com amor de igreja, com amor de um pai para um filho. E nós, muitas vezes jovens, como Elian falava, se nós agimos pelo impulso. Talvez você está recebendo todo esse podcast e talvez você ainda não parou para analisar como que está ao seu redor dentro da sua casa, os conflitos, como foi partilhado aqui. Talvez você está repleto de iras, repleto de situações que você não consegue controlar. Talvez o que você precisa é encontrar esse amor que vai conseguir te ajudar a entender da onde é o ponto de partida de tudo. Porque o amor de Deus cura, o amor de Deus transforma. Não ache que a nossa vida é um mar de rosas, mas nós precisamos realmente entender que através do amor, através das nossas renúncias, como o Álvaro falava, renúncias de nós mesmos, renunciar a amigos, renunciar situações, ser taxado muitas vezes de tantas coisas, mas por um propósito, que nós entendemos que Deus nos amou primeiro. E ao entender que Deus nos amou primeiro, nós entendemos que nós não temos tantas escolhas, a não ser amá-lo e ser radical, porque o céu é para aqueles que são radicais. Não vai ter como o meio termo, ou eu sou radical para alcançar o céu, porque a palavra vai falar que o reino do céu é dos violentos. Dos violentos aonde? Violentos no amor. Violento em amar, amar, amar acima de tudo. Porque quando muitas vezes nós escutamos um não, é difícil. Mas esse não, ele se traduz no amor. O não do seu pai, o não da sua mãe, para você não ir em determinados lugares. Quantos nãos eu recebi dos meus pais na minha juventude, lá nos meus 16 anos, porque eu queria frequentar lugares. E hoje eu entendo que foram vários livramentos. Quantos colegas e amigos meus que saíram naquelas noites e não voltaram para os seus lares. Não tiveram oportunidade de receber ou de entender o não. Então, jovem, não inquieteis o teu coração. Porque Santo Agostinho vai falar que inquieto está o meu coração até que repouse em ti, Senhor. Repousa muitas vezes o teu coração no Senhor quando vier um não, porque você vai entender que é o amor de Deus te abraçando. Você vai entender que é o amor de Deus alcançando a tua casa. E não se deixe nunca mais enganar pelas seduções do mundo. Porque existe um Deus que dispensa amor para você e para mim. Não sejamos assim, talvez, não paramos para analisar, mas na Santa Ceia, na última ceia, onde Jesus faz ali com seus discípulos aquele último ato, Jesus dispensou amor muito mais a Judas que iria traí-lo do que para João. E se eu fosse você que está nessas condições das quais nós relatamos aqui, falo para você hoje, volte para a casa do Pai, se lance ao amor, volte, busque a confissão, busque o sacerdote, se lance nos braços daquele que te amou primeiro. Amém? O Senhor nos resgatou, nos uniu e nos restaurou para livre estarmos na sua presença, para livres vivermos no seu amor. Quanto amor Ele nos ensinou, quanta paz Ele nos deixou para vivermos na unidade, celebrando amor. Ele nos amou primeiro para que pudéssemos amar.
No amor verdadeiro, vamos viver pra te entregar. Ele nos amou primeiro, pra que pudéssemos amar. No amor verdadeiro, vamos viver pra te entregar. A vontade do Senhor é que sejamos um no amor. A vontade do Senhor é que sejamos um no amor de Jesus. E a vontade do Senhor é que sejamos um no amor, no seu amor. Amém, meus queridos irmãos. E já chegando ao finalzinho do nosso programa, quero novamente agradecer a todos vocês que nos acompanharam, que pacientemente ficaram firmes até o fim. Mas antes de finalizar, nós queremos agradecer a nossa mãezinha, a Santíssima Virgem Imaculada, e como diz nos discípulos da cruz, a Ima, né, a Imaculada. Nós queremos agradecer a ela por estar sempre nos conduzindo sempre o nosso coração ao seu Divino Filho. Por isso, nós, Santíssima Virgem Maria, queremos consagrar a nossa juventude, consagrar a Ti todo o nosso amor, consagrar a Ti tudo aquilo que temos, consagrar esse nosso projeto, que é os Discípulos da Cruz Cast, que tudo seja feito pela vontade do Seu Divino Filho e pela vontade do Seu Imaculado Coração. Por isso, com toda a devoção, com todo amor, nós queremos renovar a Ti a nossa consagração. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Eu queria agradecer mais uma vez ao Elian e ao Álvaro, né, que a vida de vocês seja um eterno louvor a Deus, seja um eterno doar-se, um eterno amor. Né? Nós sabemos que a nossa paróquia ela produz muitas vocações do amor, e vocês são frutos disso. Então nós agradecemos cada vez mais e pedimos que Maria Santíssima os cubra cada vez mais com seu manto sagrado, que os anjos os acompanhem sempre nas missões de vocês. Quero agradecer também aos produtores e à Câmara. Muito obrigada. Edenilson, que Deus abençoe sua família sempre. E a todos que irão nos acompanhar nas próximas horas, né? Assim que colocar no ar o podcast. E agora eu vou passar para o Frei para ele dar a bênção final. Lembrando que o nosso produtor é o Edenilson
né? Top. E auxiliar do Edenilson, a topzera, Carla, A colega. a colega. Carla. Obrigado a vocês, Deus os abençoe sempre. Esse foi Discípulos da Cruz Cast, um programa feito especialmente para que a sua vocação, para que a sua juventude seja sempre rejuvenescida pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Que a alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Um forte abraço. Sei que o teu coração dói, sei que o mundo lhe destrói, não se entregue assim, irmão. Vale a pena viver, nova vida viver, vem. Deixe tudo para trás, sim. Nova vida você vai ganhar, sim. A Jesus se entregar. Vale a pena tentar. Vem experimentar o amor de Deus em mim. Está também você está vivo em nós, teu nome é Jesus, a verdade, o caminho e a luz.